essas 3 aulas que nós vamos ter agora, até finalizar o nosso ciclo, né, do primeiro semestre, nós vamos fechar com o músculo estriado esquelético, algumas funcionalidades, algumas percepções que vocês vão adquirir, né, com essas nossas conversas agora. Então, aquilo que ficou, não quer dizer que a gente não possa discutir, vocês têm acesso não só a mim, aos monitores para tirar qualquer dúvida, a plataforma AVA e os alunos com as monitorias, mas agora vamos dar sequência aos estudos da musculatura esquelética. Pode seguir, por favor, só para deixar catalogado. Tranquilo, professor. Então, passando aqui, né, vamos ver primeiramente as funções dos músculos estriados esqueléticos. Aqui a gente trouxe mais 3 funções. Então, além da principal que a gente tinha visto na aula anterior, que seria a produção dos movimentos corporais, a gente adicionou a estabilização do corpo, a produção de calor e o auxílio no retorno venoso. E agora a gente vai entender melhor o que seria cada uma delas. Na estabilização do corpo, conforme a gente for estudar os tendões, a fáscia, que são estruturas do nosso ventre muscular, a gente vai entender o porquê que ele promove essa estabilização dos músculos e ossos no nosso corpo, certo? Falando agora da produção de calor, como vocês podem ver aqui nessa imagem, né? A mulher aqui, ela tá bem suada. Por quê? Ela tá tendo um gesto mecânico e esse gesto mecânico está liberando energia cinética. E a energia cinética, ela precisa, nosso corpo, ele precisa estar numa temperatura ideal, que seria entre 37 graus ou 36,5. E quando a gente começa a superaquecer durante algum exercício, ou até mesmo por conta do sol, a gente precisa, né, tá ali suando para estar equilibrando essa temperatura. E aí essa é uma das funções do nosso músculo estriado esquelético. Ele é responsável pela produção de calor. Como a gente falou, né, o Santana comentou bem na aula passada, isso pode ser involuntário, né, uma resposta a algum estresse que está vindo de fora. Por exemplo, está frio, o nosso corpo vai começar a se movimentar sozinho, né, a, entre aspas, tremer, para a gente estar produzindo esse calor. E aí sim conseguir fazer a termorregulação do nosso corpo. Ou pode ser voluntário. Por exemplo, durante um exercício, a gente está lá fazendo exercício, isso é voluntário, porque a gente está escolhendo ali, ninguém está escravizando a gente para a gente estar fazendo exercício. E aí a gente está lá suando, ou seja, está tendo uma produção de calor e esse calor está sendo liberado através do suor, certo? Alguma dúvida nessa parte da produção de calor? A estabilização a gente vai entender bem melhor conforme a gente for introduzir as estruturas do ventre muscular, tá? Que está no próximo slide. Mas a produção de calor tá ok. Se alguém tiver dúvida, fala. Se eu tiver muito rápido, fala também, que às vezes eu falo rápido mesmo, isso é normal, isso é uma característica minha. Oi, Henrique. Tudo bem. Opa, pode perguntar. Coisa rápida. O corpo ele consegue produzir a sensação de frio também, dependendo da situação? Professor, você me ajuda nessa? Eu acho que quando a nossa pressão cai, dá uma sensação de frio, né? Tem aquele negócio de estar suando frio também, né? Quando tá muito nervoso. Mas eu não sei informar se o nosso corpo consegue produzir esse frio, né? Porque ele produz calor. Você consegue me ajudar nessa? Tá mutado, professor. Desmuta o fone. Repete novamente a pergunta para mim, fazendo o favor. O corpo ele consegue produzir essa sensação de frio da mesma forma que ele produz o calor, tipo, dependendo da situação? Ah, você tem 2 situações aí, né? Henrique comentou muito bem. Nós somos homeotérmicos. O que é homeotérmico? Nós mantemos uma temperatura interna do corpo em 36,5 e 37 graus. Pode estar fazendo o frio que for lá fora, né, no meio ambiente, o meu corpo tem que manter essa temperatura. Né? Se tiver quente demais lá no deserto do Saara, ele vai ter que lançar mão de diversas estruturas internas do corpo justamente para manter também a temperatura entre 36,5 e 37. O calafrio nada mais é do que uma maneira que o corpo tem justamente para melhorar a evaporação, né, do nosso suor,
Então você sente esse calafrio, né? Esse calafrio, ou para liberar mais temperatura, ou muitas das vezes quando é a sensação de frio, né? Quando você está com a sensação de frio, justamente para produzir calor. Então você tem essa relação, a massa muscular estriada esquelética, ela por essa terceira fase aqui, a produção de calor, ela tem condições, você tem condições, o seu corpo tem condições de sempre manter essa temperatura a esse nível de 36 a 37. Agora, quando você está com medo, né, quando você tem aí uma sensação, você entra em casa, né, quem acredita, né, tem as suas crenças e tal, entra em casa no escuro e tal, eu senti um calafrio agora, aí são espasmos muitas vezes, né, da musculatura, né, porque nós temos uma fase voluntária da musculatura esquelética e nós também temos um involuntariado, né, que é justamente o arco reflexo. Então isso pode acontecer para estender, né, para você ativar os cílios do corpo e aí você sente essa sensação de calafrio. Então o corpo lança a mão dessas estruturas para melhorar, muitas das vezes, a evaporação ou para te informar, né? Porque quando você está entrando numa casa e você sente um calafrio, você fica em alerta, o que o corpo está querendo? Que você tenha aquela reação de luta ou fuga, né? Caso aconteça alguma coisa, você já está preparado ou para fugir ou para lutar. Ah, sim, professor. Entendi, obrigado. Certo, então passando para a nossa quarta função que a gente trouxe aqui para vocês, os músculos estriados esqueléticos, né, no caso especificamente falando da nossa panturrilha, eles auxiliam no retorno venoso. Vocês vão aprender em sistema cardíaco que a gente tem a grande circulação, ou seja, a circulação que o sangue sai do coração e vai para o corpo inteiro, tá? E aí, por conta da gravidade, tá fazendo uma força que puxa o sangue para baixo. Na hora que o sangue tem que voltar das pernas para o coração, ele precisa de um impulsinho. E quem é o responsável por dar esse impulso seria, né, aqui as panturrilhas, ó, tá vendo? Aqui tá mais ou menos representando, né, o sistema como seria, ó. Vocês conseguem entender aqui? Passei. Ó, músculos da panturrilha funcionam como bombas para as veias. Aí aqui tem duas válvulas. Quando o músculo está retornando, né, ao coração, aqui o músculo se expande, ó, contrai e o sangue sobe, certo? Certo, então o treino tá querendo dizer então que o treino de panturrilha, trabalhar a panturrilha é importante também para fazer essa circulação melhor, melhorar o fluxo sanguíneo e pulsar sangue para cima. É isso? Com certeza, com certeza. O treino de panturrilha é muito importante, sim. Você vai aprender em sistema cardiovascular que nós temos dois sistemas de vasos, arterial e venoso. O arterial leva sangue rico em oxigênio para a musculatura e tem vida própria, consegue se automodular. As veias que levam sangue da periferia do corpo para voltar para o coração, elas não têm esse sistema de vida própria, de auto se modular. Então eu preciso da musculatura para poder empurrar esse sangue para voltar ao meu coração. Então essa informação que o Henrique está trazendo é justamente o que? Para que você possa melhorar o retorno venoso, a volta do sangue de todas as regiões do seu corpo para o coração, a musculatura ajuda muito. Então aquela história quando se fazia viagens intercontinentais, né? Você ficava sentado, o que se observou, né? Logo no começo das viagens de avião, né? Você saía daqui e ia lá para a Europa. Quem ficava muito tempo sentado e não fazia, e por não andar, não ativar essa massa muscular, o que acontecia? Esse sangue ficava retido na periferia, pode ser na perna, pode ser no braço, se coagulava e muitas das vezes poderia ter acidentes vascular cerebral, porque o cara levanta, vai andar para pegar sua mala e tal, e aí tinha um problema de AVC, justamente por causa que o sangue ficou muito tempo na periferia, lá preso, rodando com dificuldade,
Então, por isso que hoje, quando as pessoas fazem viagens assim, o que o piloto, né, o comandante fala? Levanta, é importante, ou então a aeromoça levanta, é importante levantar, dar uma caminhada pelo avião, justamente para ajudar esse retorno venoso, que a musculatura é preponderante. Então, quando você me fala, né, que é importante, né, a pessoa fazer exercício físico para as pernas, para a panturrilha, com certeza. Com certeza é importante você fazer um trabalho sempre geral do seu corpo. Desculpa, Henrique. Relaxa, só para complementar, algum professor alguma vez me disse, eu não lembro quem foi agora, que as pessoas que possuem, né, uma panturrilha mais bem trabalhadas costumam viver até idades maiores, né, até idades mais velhas, não sei como fala certinho isso, mas até uma idade a mais aí. Por conta desse funcionamento do retorno venoso que está melhorado. Muito bem, existem trabalhos que mostram que se você tiver uma eficiência na bomba venosa de panturrilha, que é justamente isso aí que o Henrique está demonstrando aí, ó, a panturrilha apertando os vasos sanguíneos, né? O músculo apertando os vasos sanguíneos. Então, quem trabalha com essa bomba venosa de panturrilha ajuda muito o sangue circular com mais facilidade, não ficar preso na periferia. Eu só vou tirar uma pergunta aqui que o Ailton fez, rapidinho, que está aqui no chat, e eu vi agora, né? Professor, Opa, por favor, porque eu não consigo ver o chat quando eu estou compartilhando tela. Professor, a respeito dos deficientes e pessoas que amputaram a perna na altura do joelho, há também deficiência no retorno venoso desses indivíduos? Quem responde? O nosso corpo, ele é muito adaptável às situações, né? Tem estudos que falam até que o ser humano é o ser mais adaptável a qualquer ambiente que exista na face da Terra. Você vai encontrar ser humano de uma ponta a outra da Terra. E os outros animais você não encontra. Respondendo a sua pergunta, quando a gente tem uma amputação, esses vasos, eles conseguem refazer suas ligações, né? No caso, não ia mais ter a panturrilha, não ia descer até o pé, não tem mais, não existe mais. E aí esses vasos se religam, né, no final da coxa, onde foi amputada, onde teve toda a operação ali para religar esses vasos, e eles conseguem sim fazer essa circulação sistêmica, né, a grande circulação, que o sangue passa pelo corpo inteiro, tranquilamente. Deixa eu só comentar também que precisa-se fazer um trabalho de contração de coxa, porque o que acontece? Nós fizemos até um trabalho no laboratório com dor fantasma, uma aluna minha que foi do laboratório, né? Ela fez um trabalho, a gente está tentando publicar, ela voltou para fazer psicologia, né? E hoje está comigo na psicologia também, e ela fez um trabalho com dor fantasma. Então tem toda uma alteração nervosa e outras coisas mais. Mas é importante, e isso não é só para o membro inferior. Lógico, a panturrilha nós estamos falando aí de uma questão da gravidade, mais longe do coração, né? Você fica em pé, então a gravidade, uma distância maior, tudo isso aí o Henrique completou muito bem. Só que é importante você sempre fazer um trabalho. Por isso que nós começamos a identificar, ó, que não existe o exercício físico melhor. É aquela história, qual é o melhor? Esse é o melhor porque esse mal... Não existe. Existem sequências de exercícios e é por isso que vocês estão estudando, para que na hora que for fazer um trabalho aí fora, poder mesclar várias funcionalidades do exercício físico, né, naquele sistema, naquela anatomia da pessoa. Então, se a pessoa ela tem varizes, né, aquelas varizes que acumulam sangue nas veias, né, porque fica muito tempo sentado, nós estamos passando por isso agora, né, nós estamos ficando 8 horas sentados, você levanta e senta, ou deita daqui a pouco para dormir. Então, você tem um retorno venoso dificultado. E quanto mais a idade, mais você vai perdendo essa capacidade. Então, é importante fazer exercício. A pergunta foi bem clara e a resposta é, num trabalho desse aí, lógico, está mais próximo do coração e outras coisas mais, mas é importante fazer esse trabalho de contra-resistência sim, tá bom? E, desculpa, Franklin, quando levanta muito rápido depois de que acorda, dá uma tontura. Esse assunto tem alguma relação com isso? Quem responde? Se não, vou responder. Isso aí é uma boa pergunta. É uma pergunta que tem uma relação aí de coisas que a gente nem estudou ainda, mas dá para
para trazer essa informação para vocês. Quem responde? Oi? Pode responder, professor. Posso responder? Então, o que acontece? Deixa eu só... Então, existem... quando você está deitado, né? Ou você está fazendo exercício físico, o que acontece? Existe um acomodamento do sangue em algumas musculaturas, que é natural, né? Tem musculatura que não vai estar contraída, tem musculatura que só vai manter o tônus, então você tem um acúmulo de sangue. Mas quando você levanta, você precisa de receptores que façam com que haja o quê? Uma redistribuição do fluxo sanguíneo para o cérebro também. Né? O sangue vai ser distribuído por todo o corpo e quando você levanta, o que acontece? Você precisa que esse sangue volte e passe também rico em oxigênio para o cérebro. Então, muitas das vezes, né, a depender do exercício, às vezes até fazendo exercício, está fazendo ali um leg press, e aí você bota a perna no chão, o que acontece? Quando você fez exercício, você acumulou uma quantidade de sangue na musculatura exercitada. E quando você levanta, o que acontece? Esse sangue ele tem que retornar, ou além de retornar, esse sangue ele precisa ter uma distribuição nas artérias para que ele vá levar oxigênio para a musculatura. Então, nessa falta, a depender da velocidade e outras coisas mais que estão relacionadas aí, que nós chamamos de síncope, existe uma doença síncope neurocardiogênica também, que influencia esses desmaios e tal, isso pode te trazer aquela sensação justamente pela falta de oxigenação, então a falta de fluxo sanguíneo para o cérebro, né? Então você pode passar por isso e é natural, né, acontecer. E aí você colocou aqui, Letícia colocou aqui, né? Letícia é Letícia Magalhães, né? Eu tenho isso toda vez que levanto rápido, tenho uma dúvida também. Acontece. Acontece. O que você pode fazer para melhorar isso? Fazer alguns treinamentos, exercício de contração em pé, sentado, que aí seu corpo vai estimulando esses receptores e aí vai facilitando essa redistribuição de sangue também para o cérebro com mais rapidez. Além disso, em contrapartida, né, não só com treinamento, você também pode levantar de uma forma menos brusca, porque geralmente a gente está lá deitado, todo estirado, e a gente só levanta com tudo. E isso que atrapalha nessa redistribuição de fluxo, porque é muito rápido para o nosso corpo processar e já mandar o sangue para tal área ou outra área que precise. Então, se você levantar com mais calma, isso com certeza vai ser de uma forma menos grave, né, para você. Se você sente, sei lá, meio que um apagão, quase um apagão, se você levantar mais devagar, você vai sentir bem menos isso. E aí, conforme com o tempo você for treinando, isso vai ficando bem mais tranquilo. Muito bem. Então, trazendo aqui mais... Professor, é igual quando tomamos anestesia RAC, e por isso os enfermeiros recomendam para que não levantem muito a cabeça. Então, anestesia é uma outra situação. Você está anulando todo o sistema de sensibilidade do corpo. Então, se você está anulando todo o sistema de sensibilidade do corpo, né? Porque você tem três... Vou entrar em sistema nervoso aqui um pouquinho. Então, você tem três vias, né? A via sensitiva, que vai entender o que está acontecendo, se você está em pé, se você está deitado, o que você precisa, se você precisa de sangue, se você não precisa de sangue, se você precisa de energia. Então, tem toda uma relação de neurônios sensitivos, né? E tem aí o que acontece. Quando você toma um anestésico, o que vai acontecer? Você vai perder essa sensibilidade. Então, é muito justo que tome bastante cuidado na hora que você acorda ou na hora que você começa a se recuperar e você fazer movimentos bruscos, porque movimentos bruscos pode te trazer esse tipo de problema, justamente porque toda a sua relação sensitiva, aquilo que é responsável por sentir, né, o que está acontecendo dentro do corpo e fora do corpo, está apagado e está começando a acordar. Então, é por isso também, né?
E o bombeamento só ocorre se o músculo da panturrilha foi estimulado, o bombeamento de maneira eficiente. Porque nós temos um circuito fechado no sistema cardiovascular. Por isso que quando eu corto um vaso sanguíneo, se ele não fechar, eu vou sangrar até morrer. Então, nesse caso, você não deixa de fazer o sangue circular, porque é sistêmico. O sangue que sai, ele vai voltar. Mas você tem uma maior dificuldade. Então, é importante fazer exercício para os membros inferiores de contra-resistência. Espera aí um momentinho. E aí, o que acontece? Para justamente você ajudar nesse retorno venoso. E depois vocês vão comentar. Alguém disse que eu pulei a pergunta da Rayane. Qual foi a pergunta da Rayane? Para eu ou alguém que quiser responder. Qual foi a pergunta da Rayane? O estresse psicológico pode afetar. Deixa eu voltar. Como é que eu faço para voltar? Aqui, ó, professor, eu falo para você aqui. Fala, por favor. O estresse favor. psicológico pode afetar o desenvolvimento muscular? Seria através dos neurotransmissores que isso ocorreria? Opa, essa foi a pergunta. Perfeito. Isso aí nós chamamos de overtraining. O overtraining não só está vinculado que é justamente o cansaço que eu tenho, o estresse, que pode ser fisiológico, pode ser muscular, né? Isso pode sim trazer sérios problemas para o nosso corpo. Existem atletas que estão com a parte física muito em cima e a cabeça está estressada e não consegue o rendimento. Então, a sua observação foi importante para isso. Viu, Rayane? Segue. Professor, deixa eu falar uma coisa. Ainda falando sobre anestesia, que alguém comentou aí no chat. Eu fiz uma cirurgia e tomei anestesia e hoje em dia eu não sinto mais uma parte. Foi tipo na perna, assim, perto da virilha. Isso tem alguma relação? Fisiologicamente, tem várias respostas para dar sobre isso. Mas eu não posso ser leviano, né, de comentar alguma coisa sobre o que foi que aconteceu. Mas, fisiologicamente falando, a partir do momento, pode ser que aquela região de receptores, aquela região sensitiva, por algum motivo, né, por alguma situação, pode ter sofrido alguma lesão e aí você perdeu a sensibilidade, né, por algum motivo. Então, precisava se investigar o que aconteceu, né, para que isso tenha ocorrido. Mas, fisiologicamente falando, isso pode acontecer sim. Tá, obrigada, professor. Alguém tinha levantado a mão aí. Quem é que quer perguntar? Não, professor, foi eu que apertei sem querer. Ok, segue. Então, aqui, quanto às partes das funções dos músculos estriados esqueléticos, tudo ok, né? Acabamos de fechar aqui essa parte. Agora a gente vai mostrar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele vai bem além do que vocês precisam entender nesse primeiro ano de estudo, mas ele é bem interessante para a gente comentar algumas coisas. Então, vou soltar ele aqui, vocês me avisam se foi. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo. Boa. Assim que acabar, eu volto para comentar sem problema, mas por hora presta atenção. Sensacional, por sinal, viu? Muito bom slide. Olha a energia que a gente come aí, o ATP, né? Dando a energia para você poder encurtar ou relaxar a fibra muscular. Sensacional. Aí é uma junção neuromuscular, né? Informação nervosa estimulando a fibra muscular.
Agora é a fibra, actina e miosina. Sensacional o slide, viu? Sensacional. Olha a hipertrofia. Para a gente poder comentar melhor agora sobre essas estruturas que a gente acabou no vídeo, a gente tem elas aqui nesse slide, tá separado em forma de uma figura. Então, ó, nota que essa parte é muito importante. Estruturas do ventre muscular. Então, nessa parte a gente tem que seguir uma ordem. Ou a gente fala do maior para o menor, ou a gente fala do menor para o maior. Eu, Henrique, eu gosto de começar falando do menor para o maior. E, consequentemente, o que envolve ele, né? Então, sendo a menor parte de uma fibra muscular, ou seja, uma fibra muscular contém várias miofibrilas. Vocês estão vendo aqui, ó, miofibrilas. Então, vamos supor que 5 miofibrilas juntas formam uma fibra muscular. E lembrando, as proteínas contráteis, elas se encontram dentro da miofibrila. Então, quando a gente tem uma hipertrofia, o que ocorre é o alargamento dessa miofibrila, tá? A gente não cria outra fibra muscular. A gente alarga esse espaço aqui, ó, dentro da miofibrila. E como a miofibrila está maior, mais grossa, a fibra muscular também fica mais grossa, porque ela é composta de várias miofibrilas. Certo? Até aí, ok? Se tiver rápido, me dá um break, porque essa parte é importante, tá? Na imagem ali, professor, a miofibrila tem, no caso ali, os fios, né? Eles Isso. seriam a miosina e a actina, seriam essas fitas ou não? Não tem nada a ver. Aqui, na real, dentro da miofibrila, a gente tem vários filamentos que são chamados sarcômeros, mas isso vocês vão ver mais para frente em fisiologia. Hoje, vocês podem falar, são as proteínas contráteis, miosina e actina. Tá tranquilo. Isso é o que é requisitado de vocês no primeiro ano, tá? Tá, ok. Entendeu? Então, várias miofibrilas, que dentro delas possuem as proteínas contráteis, miosina, actina, tropomiosina e a troponina, formam uma fibra muscular. E essa fibra muscular possui uma membrana, ou seja, ela tem uma estrutura que encapa essa fibra, porque não pode ter atrito com as outras. E o nome dessa membrana é endomísio. Anota que é importante, endomísio. É só pensar, se é endo, dá a entender que é o que está mais na parte de dentro. Então, endomísio é o que recobre, o que reveste essa fibra muscular, certo? Até aí, alguma dúvida? Então, vou dar sequência. Um conjunto de fibras musculares, ó, vocês conseguem ver aqui na imagem, são várias fibras musculares. Elas compõem um fascículo, ou seja, sempre a gente vem do... Eu gosto de falar sempre do menor para o maior, mas também pode vir do maior para o menor. Mas a gente entende que tem macroestruturas, que seria o músculo inteiro, e microestruturas. E várias microestruturas formam outra estrutura, que outra estrutura forma outra estrutura, e assim vai indo. Então, a gente tem aqui várias fibras musculares compondo um fascículo, tá? Até aí, tá ok? Se perguntar numa prova, por exemplo, o que é um fascículo, alguém sabe responder? Composta Conjunto por de várias fibras, né? Isso, pode falar que é um componente do músculo que é composto por várias fibras, um conjunto de fibras, tá? Ô, Henrique, só Oi. uma dúvida. Duas até. Obrigado. Então, beleza. O conjunto de fibras forma o fascículo e nesse fascículo, para ter essa divisão igual tem na fibra muscular, tem o endomísio também? É aí que a gente vai chegar agora. Como ele já é uma estrutura maior, o endomísio já não consegue mais revestir ele. Dentro de cada fibra muscular que compõe esse fascículo, o endomísio está lá, revestindo cada fibra muscular. Conseguem acompanhar aqui? Endomísio, cada fibra muscular. E aí, para revestir esse fascículo, a membrana que a gente tem é o perimísio. Então, revestindo todos os fascículos que compõem um músculo, a gente tem a membrana que se chama perimísio, certo? Fibra muscular, então, membrana que reveste endomísio, fascículo, membrana que reveste perimísio. Até aí, tá ok?
Ô Henrique, Oi? seria errado falar que o fascículos seria células musculares? Seria. A Ah, célula muscular a gente entende por fibra muscular, que entre aspas seria a menor estrutura. Seria o que a membrana reveste aqui, sendo a menor estrutura do nosso músculo. Então, a nossa célula do nosso músculo estriado esquelético seria a fibra muscular, que é composta Rafael, pelas miofibrilas e suas proteínas contráteis, tá? ok. Rafael, Eu? então, só para ajudar um pouco, o fascículo é a união dessas fibras musculares, onde está encontrado aí na imagem. Então, a união das fibras musculares vão formar um fascículo. E a união das miofibrilas vão formar uma fibra muscular. Beleza? Ok. Dando continuidade, um conjunto não, né? Vários fascículos juntos. Então, mais uma vez, a gente viu que várias miofibrilas juntas compõem uma fibra muscular, várias fibras musculares compõem um fascículo e vários fascículos compõem o que a gente chama de ventre muscular, a porção vermelha, a porção carnosa do nosso músculo, ok? É o que a gente vê mesmo aí no nosso estudo de anatomia na prática. A gente vai ver que seria a porção muscular mesmo, né? O que a gente chama de carne, tá? E aí tem uma membrana também que envolve esse ventre muscular. E o nome dela é epimísio. Então, de dentro para fora, as estruturas que a gente tem são fibra muscular, composta por várias miofibrilas. Depois, fascículo, composto por várias fibras musculares, e depois epimísio, e depois ventre muscular, composto por vários fascículos, tá? Passando para a parte da membrana, de dentro para fora, a gente tem o endomísio, que reveste a fibra muscular, o perimísio, que reveste o fascículo, e o epimísio, que reveste o ventre muscular. E aí vocês vão perguntar, mas professor, por que tanta membrana assim nesse lugar? A gente tem que entender que esses músculos, eles não podem ter interferência, contato com o meio externo. Essa contração muscular, ela tem que estar totalmente protegida. E a gente tem um sistema que ali são células, ali está passando substâncias. A gente precisa de substâncias, substratos energéticos para estar fazendo essa contração, certo? E aí, com isso, a gente consegue entender bem melhor o que seria um tendão. O tendão é a parte branca, né? É o tecido conjuntivo do nosso músculo, da nossa musculatura estriada esquelética. E ele nada mais é do que a fusão dessas três membranas. Ou seja, endomísio mais perimísio mais epimísio, no final, na porção distal ali do músculo, ou proximal, né? Depender, é composto o tendão. Ou seja, essas três membranas se fundem e formam o tendão. Ele é um tecido conjuntivo ou conectivo, vocês podem ver aí também, né? E é esses tendões que são responsáveis por dar a nossa função de estabilidade no corpo. Eles estabilizam os movimentos, certo? Até aí, tá ok? Sensacional informação. O slide anterior, mas esse slide completou bastante a informação, mas teve uma pergunta aí de alguém, não foi? Quando tiver pergunta no chat, me avisa, porque aqui eu não consigo ver. O Santi pergunta aqui, ó, Santiago. As lesões que são classificadas em graus é por conta dessas estruturas? Cita um exemplo desse grau de lesão. Seria... Grau 1. Santi não está podendo falar, não? Grau 1, grau 2 e grau 3, se for de lesão de queimadura, é outra viagem. Agora, se for grau da lesão quanto à mobilidade, aí sim pode ser por conta de uma dessas estruturas. Ou por conta do ligamento que a gente já viu lá anteriormente no nosso sistema articular, tá? O ligamento, ele é muito parecido com o tendão. Quando a gente for estudar o tendão, que é no próximo slide, a gente vai perceber que ele é um tecido conjuntivo, ele é formado pelas mesmas proteínas, ou seja, colágeno e elastina, formam esse tendão, né? E a função é que difere um pouco, né? A função que dá essa distinção deles. O ligamento, o que o ligamento faz? Quem me responde? Qual que é a função do ligamento que a gente já estudou? Bora! A anatomia é contínua. A
A gente está em músculo, mas a gente tem que Unir saber que a um gente vê osso ao outro, articulação se eu não me também. engano. Unir um osso ao outro, perfeito. Essa é a função do ligamento. Já o tendão ele tem a função de ligar um músculo a um osso, ou seja, tem uma diferença aí. O tecido é parecido, mas a função dos dois é bem diferente. É isso que distingue um do outro, tá? Mas deixa eu só completar a pergunta do Santi. Santi, tem tudo a ver com isso. Grau 1, uma lesão mais leve, né? Vai acontecer de maneira leve, poucas fibras, então sua recuperação é mais fácil. Grau 2, aí é diferente, você já teve uma quantidade maior de fibras, então você precisa recuperar essas fibras, então por isso que o seu tempo de repouso é maior. Grau 3, aí você tem um rompimento, muitas das vezes, né, do tecido, né, desse emaranhado, como o Henrique falou, de fibras. Então, a questão da graduação se dá através da quantidade de fibras lesionadas, da quantidade de fascículos que foram lesionados. Então, grau 1, mais tranquilo, né? E aí você vai elevando as relações da musculatura, da lesão na musculatura. E tem uma outra pergunta também, professor, quando rompemos alguns dos tendões do nosso corpo, como são reconstituídos? Pois já rompi o tendão patelar e gostaria de saber como é feita a reconstrução. Você teve a mesma lesão do Ronaldo Fenômeno. Será que você bate com a direita e bate com a esquerda que nem Ronaldo Fenômeno ou o professor Alexandre? Porque eu chuto das duas pernas. Se vier na direita, eu faço. Se tiver na canhota, eu também faço. Quem é que responde essa situação aí? O dele é basquete, mas eu também acerto umas cestinhas de vez em quando, viu? Posso responder do que eu sei, professor? Se precisar, você complementa? Pode. A gente possui um metabolismo aqui, né? Dessas proteínas que eu falei, que seria o colágeno e a elastina. Só que ela é muito lenta, não é um metabolismo que é rápido. Ele não foi feito para ser reconstruído toda hora. Então, a depender do grau, né, dessa lesão, vai demorar mais para a gente voltar a ter os movimentos. Vai depender de fisioterapia, vai depender de recuperação, de alimentação, N fatores. Psicológico também entra aí. Caramba, me perdi. Qual que foi a pergunta mesmo? Eu cheguei a responder a pergunta? Não, ainda não. Do tendão, se a gente romper um tendão, quanto tempo demora mais ou menos para reconstruir, se reconstrói ou não? Isso. Obrigado. Então, vai depender também da lesão nesse tendão. Por exemplo, eu jogava basquete também, né? Eu não sei quem fez a pergunta, mas eu jogava basquete. Eu rompi ligamento. E o ligamento, se você romper ele por completo ou parcial, se for parcial, consegue voltar ao normal sozinho. Completo, não. Precisa de cirurgia. Eu acredito que, na minha vivência, o tendão seja mais ou menos por aí. Se for parcial, com o tempo, com descanso, com recuperação, com alimentação adequada, você consegue recuperar. Agora, se você romper esse tendão completo, aí você vai precisar entrar com cirurgia. O seu, como você falou que você teve essa lesão no tendão, foi completo ou foi parcial? Você tem aí? Seria interessante trazer esse laudo pra gente comentar aqui, discutir na aula. Eu tenho Quem uma foi? dúvida. Ele escreveu algo no chat? Professor, você está mutado. Deixa eu Não, ele não comentar aqui. escreveu nada no chat ainda não, Henrique. O tendão vai ter que suturar. O tendão ele Acabou não vai de responder. O tendão vai ter que suturar mesmo. Suturar, costurar. Você costura. Você costura para justamente ganhar novamente tração e puxar esses ossos, diminuir, aumentar a amplitude articular. E o tempo vai dizer. Se você tem muito dinheiro, você já faz fisioterapia no dia da cirurgia. No dia da cirurgia, você já começa a movimentar a perna, um bocado de equipamento, fisioterapeuta, mexendo na sua perna, você vai voltar, vai diminuir a atrofia muscular. Agora, se você é um cara que não tem condição, não é educador físico, não conhece nenhum multiprofissional, né? Você não se cuida, aí vai demorar muito mais tempo. Então, vai de acordo com o compromisso que você tem com aquela lesão e também vai da cirurgia, né? Quanto menos invasiva essa cirurgia, melhor, e outras coisas mais. Né? E aí tem uma pergunta aqui,
do Nicolas, foi completo. Antes de eu fazer a cirurgia, eu rompi o cruzado anterior e fiz cirurgia antes de romper o tendão patelar. Então, você teve lesões sérias no joelho, né? Você rompeu o ligamento, tendão. É importante, alguma coisa aconteceu por essas lesões, muitas das vezes desequilíbrio de cargas musculares. Por isso que nós precisamos formar professores de educação física que não pensem só no movimento, tenham uma visão global da situação, porque a partir do momento que você passa treinamento e se preocupa com a resposta desse treinamento nos seus indivíduos, nos seus alunos, você tem diversas maneiras de corrigir isso, vários tipos de avaliações simples, tipo uma medida de circunferência da coxa, dos membros, você já tem condições de perceber se tem diferença e tentar corrigir o desequilíbrio. Pessoal, educação física é uma profissão séria. E muitas das vezes essas lesões, quem são os culpados? São os maus professores de educação física. Foram todas as questões, todas as perguntas? Acho que alguém ia perguntar alguma coisa, Henrique. Uma dúvida. Manda. Eu estava lendo sobre, e ele falou de regeneração, e aí eu lembrei. Eu estava lendo aqui que tem, desses 3 tipos de tecido muscular, tem diferença de capacidade de regeneração. Por exemplo, o tecido muscular e esquelético, ele tem uma limitação boa, assim, de regeneração por conta dele não sofrer divisão celular. Então, tipo assim, eu gostaria de entender mais ou menos como é que funciona essa regeneração, a diferença desses 3, tanto do muscular cardíaco quanto do liso. A gente pode entender também, nessa parte, quanto ao funcionamento e quanto ao número de núcleos por célula que a gente já estudou. Se o nosso músculo estriado esquelético, a funcionalidade dele gerar o movimento mesmo, conforme a gente aplicar carga nisso, a gente vai ter microfissuras nesse músculo, nessas fibras musculares. E com isso, a gente precisa de um órgão que ele é capaz de se regenerar sozinho. Além dele ter uma demanda energética maior do que os outros tipos de músculo, ele também precisa se regenerar com mais facilidade. Por isso que ele é multinucleado, possui vários núcleos. O que seriam esses núcleos? Seria mais ou menos a nossa fábrica, onde a gente está produzindo DNA ou RNA para a gente estar recompondo esse tecido que a gente perde durante o treino ou que a gente desgasta, né? Até aí, deu para entender até aí? Deu sim. Tá, e aí quando a gente pensa nos outros sistemas, por exemplo, o músculo estriado cardíaco, ele está sempre em funcionamento. A depender do estímulo que a gente dê, se a gente for muito forte, se a gente for muito devagar, a gente pode ter algum rompimento, algum vaso, artéria, que pode estourar, ter alguma complicação ali. Eu não sei dizer se ele é tão eficiente na recuperação quanto o músculo estriado esquelético, até porque ele só tem um núcleo, né, por célula, por fibra. Então, e ele já não é feito, né, para ter esse desgaste, como o nosso músculo estriado esquelético foi. E na musculatura lisa segue o mesmo pensamento, né? Não foi feito para ter desgaste, também só tem uma célula, né? Só tem um núcleo por célula. Eu acho que isso já responde bem a sua pergunta. Se o professor tiver algo para complementar, ela ocorre pelo núcleo? Quando a gente estuda biologia, a gente consegue entender bem melhor como que acontece a regeneração e a formação das células, né? É todo um processo que acontece. Isso que eu tô te explicando é uma forma tipo super resumida para você conseguir entender. Ocorre através do núcleo. Produção de DNA, de RNA, né, que são as proteínas que formam o ser humano, né, que dão comportamento, a nossa estrutura, tudo, né, genética em si. Mas tem todo um funcionamento por trás. Então, estou te explicando isso de uma forma super resumida, tá? Tudo bem, obrigada. Eu vou contribuir. O que você falou foi perfeito. Eu vou só complementar, vou corroborar aí, que é o seguinte: nós temos estruturas no músculo cardíaco que não tem no músculo esquelético, entre eles os discos intercalares. Então, essa regeneração, quando um músculo cardíaco ele sofre uma lesão, ele não se regenera mais. Então, você tem aí a morte do tecido. E muitas das vezes essa morte do tecido, a depender aonde seja, vai levar você à morte. Então, não existe no sistema cardíaco regeneração. Até hoje,
né? A medicina ela está evoluída, existem vários trabalhos com células-troncos, né? Lá no Instituto do Coração até tem um trabalho que se faz com rato e outras coisas mais, mas ainda não tem nada que possa dizer que você teve morte do tecido e essa morte do tecido você conseguiu regenerar. Ao contrário, esse tecido vai ficar morto lá e acabou. Se você continuar vivo, você perdeu a funcionalidade de contração naquela região lá. Os outros dois, não. Né? Lógico, o tecido muscular liso é mais difícil, né? Você tem toda uma relação cirúrgica daquilo que você vai fazer. Já a musculatura esquelética não, ela foi feita para isso, ela é voluntária, eu preciso disso. E aí o Henrique deu uma informação assim belíssima, que é justamente os núcleos. Os núcleos são é o computador central da célula, é quem comanda todas as funções da célula. Então, a partir do momento que você tem uma estrutura que precisa se regenerar constantemente, porque nós estamos sempre lesionando alguma coisa, né? E outra, você precisa de um computador que faça esse gerenciamento. Então, por isso que você tem mais núcleos, justamente para comandar mais processos de regeneração, proteína, extração de energia, respiração e outras coisas mais, até para que essa fibra muscular ela possa exercer sua função de maneira perfeitamente. Segue, professor. Mais alguma dúvida? Aqui, quem é atento vai perceber que faltou a gente comentar sobre uma estrutura, que seria a fáscia. Então, o que seria, né, essa fáscia? A fáscia, ela é um tecido conjuntivo que ela vem por cima do epimísio. Então, além da gente ter o epimísio que reveste o nosso ventre muscular, ou seja, a parte vermelha, a nossa carne do músculo, a gente ainda tem a fáscia. Tem um slide que a gente vai falar só dela, mas para a gente entender melhor, a fáscia ela consegue unir grupos musculares. Ela consegue fazer a transmissão de energia entre vários grupos musculares e ainda vai ter mais algumas funções que a gente vai ver bem melhor no slide dela. Não sei se vai dar tempo da gente chegar hoje, tá? Com isso, a gente chega em tendão. Oi? E os capilares? Não vão entrar agora? Os capilares, eles são uma estrutura que a gente vai ver mais a fundo no sistema cardiovascular. Mas ele é uma musculatura lisa. Por que você pergunta dos capilares? Qual é a sua dúvida? Porque capilar é vaso sanguíneo, tem a ver com o sistema cardiovascular. Qual é a sua dúvida de capilar que a gente possa trazer as informações para você? É que quando eu li aqui no livro, eu li estrutura do músculo ao todo, não li separado, entendeu, professor? Porque os capilares, o que acontece? Só para te deixar ciente, para trazer essa informação. Capilares são pequenos, são vasos microscópicos que têm a capacidade de levar fluxo, levar sangue, oxigênio, molécula, só a molécula de oxigênio para a fibra muscular. Então, cada fibra muscular dessa precisa de oxigênio e células. Para que esse sangue consiga levar a molécula de oxigênio e retirar a molécula de CO2, ou levar a molécula de gordura, de glicose, eu preciso de vasos bem fininhos. Aqueles bem fininhos, que cheguem lá naquela célulazinha bem pequenininha. Então, eu costumo falar assim, ó, no sistema cardiovascular, eu vou brincar com vocês, né? E quando eu saio lá de São Paulo, né, quando eu vou falar sobre as artérias e veias, né, a artéria é a Imigrantes. Eu aí entro no meu carro no Imigrantes, boto o Roberto Carlos na Curva de Santos. Paulão sabe muito bem aquela música vou até botar aqui para a gente finalizar com ela, as Curvas de Santos, né? E aí eu venho na Banguela, boto 80, ou é Roberto Carlos ou é Bob Marley, para vir bem tranquilozinho, 80 km por hora, todo mundo passando, né? E aí o que acontece? Eu desço. Então, a Imigrantes é a artéria. Quando eu chego aqui, eu pego a avenida. A avenida é justamente a arteríola. E os capilares são as ruas que me deixam perto da minha garagem. Meu carro é a molécula. Eu entro na garagem da minha casa, que é a célula. Então, só para que você entenda, quando você fala de capilar, é quem tem condições dos tubos, que são tubos, de uma maneira bem simplista, que formam
a nossa rede vascular de levar só a molécula para aquela célula. Lembra? A célula é bem pequenininha. E aí o capilar também vai ser bem pequenininho. E alguém fez uma pergunta aqui para completar, professor, por que algumas pessoas que quebraram o osso sentem dor no mesmo quando está frio? É comum isso? Quem é que responde? Sistema nervoso aí, a galera tá querendo ir para o sistema nervoso, mas boa pergunta. Alguém responde isso aí? Não? Eu respondo então, porque é a sensibilidade, né? Você tem sensibilidade, né? Você fica com essa sensibilidade mais precisa por causa da lesão. Nós temos uma região, como eu posso explicar isso? Nós temos uma região no cérebro, né? Que geralmente é o sistema límbico, né? E esse sistema límbico, ele tem condições, né? Mais precisamente no hipocampo ou nas amígdalas, dentro do sistema nervoso, que tem capacidade de guardar a memória sensitiva daquilo que aconteceu. Então, se você tem uma lesão muito forte, eu já até mostrei meu braço para vocês, né? Eu tive uma lesão muito forte e geralmente eu sinto o meu braço. Por quê? Porque aquilo ficou marcado na minha cabeça, ficou na minha memória. Então, muitas das vezes, essa região, por uma sensibilidade maior, aguçada, né? Criou essa memória e você sente. Então é natural, muitas das vezes é natural isso acontecer. Eu sinto e tem várias pessoas que vão sentir isso. Professor, posso complementar também? Lógico. Se a gente for parar para analisar também a questão da temperatura, não sei se vocês já estudaram em biologia, quando a gente aquece alguma molécula de alguma coisa, ela tende a partir para um estado líquido. A gente aqueceu, essas moléculas se distanciaram e aí ficou no estado líquido. É só uma introduçãozinha para vocês entenderem onde eu quero chegar. Se a gente aquecer ficou líquido. Se a gente deixar isso de um modo mais frio, se a gente esfriar essas moléculas, elas vão ficar mais unidas, mais juntas. E aí, trazendo para o nosso corpo é 70% água. Então, a temperatura também afeta nessas células. E aí, se a gente esfria muito, se o tempo lá fora está muito frio, as células costumam ficar mais agrupadas, mais aglomeradas. E aí a gente perde mobilidade. E aí, como é um tecido que você já rompeu, você já lesionou, às vezes pode ter alguma inflamação ali ainda que você não cuidou direito, porque não fez fisioterapia, ou fez fisioterapia, mas ainda assim ficou um pouquinho de inflamação. O meu maléolo, ele é inchado forever, para sempre. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que operar, possivelmente, provavelmente. E quando tá frio, ele também dói muito. E essa é uma das explicações, né? A mobilidade dele tá alterada por conta do frio. Essas moléculas estão mais agrupadas. Deu para entender? Deu para pegar esse lado aí também da temperatura? Além do que o professor falou do sistema nervoso? Quem fez a pergunta, se puder responder no chat aí, se algum monitor falar que a pessoa falou que sim, eu agradeço. Porque eu não consigo ver o chat daqui. Não, pode seguir aí, Henrique. Então, beleza. Falou que respondeu. Só falou que certo. respondeu. Tamo junto. Então, voltando aqui para o slide, a gente tem agora para falar do tendão. O tendão, como eu expliquei lá atrás, ele é formado por tecido conjuntivo, né? São as duas proteínas que são a elastina e o colágeno. E ele é a fusão das três membranas, como eu expliquei também. Endomísio, perimísio e epimísio. Isso aqui vocês têm que gravar muito bem, tá? Isso é pergunta de prova, isso é bem importante vocês saberem. Parte da face, essas estruturas, é bem legal vocês saberem. E, graças a eles, os músculos se inserem nos ossos ou nos outros músculos. E aí a gente vai entender que tem dois tipos de tendões no nosso corpo. A gente tem um tendão que ele é em formato cilíndrico, como vocês conseguem ver aqui na imagem, né? Por hora ignora o que está escrito, né? Mais a imagem que eu quis trazer para vocês terem noção. Ou seja, esse tendão aqui conhecido como tendão de Aquiles, não só o tendão de Aquiles, mas os tendões, né? Geralmente costumam ser em formato cilíndrico, tá? E aí a gente tem outro tipo de tendão, que aí ele tem esse nome esquisito, aponeurose, tá? Essa aponeurose, ela é um tendão em formato laminar. O tendão cilíndrico, ele tem apenas uma função, que é ligar o músculo ao osso.
Já a aponeurose, por ser um tendão em formato laminar, ou seja, ó, aqui vocês conseguem ver, aqui é uma aponeurose, está em formato laminar. Consegue entender que ele não é um cilindro, como se fosse uma lâmina? Ele não une só o músculo ao osso, ele une um músculo ao outro músculo também. Pode unir vários grupos musculares, um músculo a outro músculo e também ao osso, entendeu? Ele seria um tendão mais pomposo, assim, um tendão mais complexo, tá? Então, além dele ligar o músculo no osso, ele também liga um músculo a outro músculo. Até aqui, tá certo? Tem alguma dúvida? Tá muito rápido, aproveita, não existe pergunta idiota, é para perguntar mesmo. 2 tipos de tendões. Se alguém mandar algo no chat, alguém me avisa, porque eu não consigo ver. Tudo certo? Tudo certo. Então, deu para entender aqui, né? Tendão cilíndrico. Não, o nome não é cilíndrico, é só o formato dele, para vocês terem em mente, né? Que teria que ter um parênteses. Depois eu ponho, quando for mandar o slide para vocês. Então, a gente teria, entre aspas... Oi? É fulcro o nome? Fulcro? É. Do que você está falando? Desse tendão cilíndrico. Não, não, não. O tendão cilíndrico, o cilíndrico é só o formato do tendão, tá? Aqui no caso do tendão do tornozelo, do calcanhar, eles dão o nome de tendão de Aquiles, conhecido popularmente assim. Mas ele é um tendão. O formato dele é cilíndrico, é que eu esqueci de pôr em parênteses aqui. Fulcro, não sei o que é isso. Deu para pegar? Sim. Eu ia perguntar... Quando ele está falando... Não, só pegar aqui, porque a pergunta, quando ele está falando de fulcro, né, justamente é o tendão que dá esse apoio, é o ponto de apoio do músculo com o osso. Então, às vezes você vai ver nomenclaturas mesmo do que é o fulcro muscular, né? Então, é o tendão muscular, é o apoio daquele músculo. Então, você também... são nomenclaturas de anatomia que muitas das vezes vai diferir, mas é o ponto. Excelente. Essa eu nunca tinha escutado. Obrigado, professor. Nada. Eu estou falando e eu vendo a imagem aqui agora, eu entendi. Professor. Nossa, peraí. Fala de novo, por favor, porque passou uma moto aqui e não deu para ouvir nada. Não, o professor falando agora e eu vendo a imagem aqui no meu livro, deu para entender. Ah, certo. Desculpa aí, eu nunca tinha escutado não esse nome fulcro. Ainda bem que o professor estava aí. Cinesiologia, não falaram sobre isso, não? Quando não. Ixi, professor, se a gente for entrar na discussão aqui do que a gente viu em cinesiologia... Não. Vamos. Segue. Então, continuando, tem a aponeurose também, né? Que é um tendão em formato laminar, deu para vocês pegarem. Aí vocês me perguntam, mas poxa, professor, esse tendão se liga como? Ele se liga onde? É direto no osso? Não, não é direto no osso. A gente viu que ele é um tecido conjuntivo. E um tecido conjuntivo, ele se liga a outro tecido conjuntivo. Com isso, qual é a membrana que envolve esse osso longo que a gente já estudou? Quem me fala? É o periósteo. Excelente. Quem foi que falou? Maria Isabela. Tá estudando. Então, como a Maria Isabela bem colocou, a membrana que reveste o osso é o periósteo. E o tendão, por ser um tecido conjuntivo, ele consegue se ligar a esse periósteo. E aí, essa musculatura consegue deslizar com mais facilidade, né? Por entre os nossos ossos. Eita, e aí não tem atrito. Peraí que entrou um gato aqui no meio das coisas. Professor, de manhã eu acho que eles pararam aqui, né? No tendão. Dou continuidade, termina? Não, pode parar agora e abre a tela aí para todos nós, porque já tá bom, já tem mais de 1 hora de informação e tem 1 hora que não adianta a gente só passar informação, a gente precisa formar